se Stranger Things fosse só uma versão dark anos 80 de Scooby-Doo? Troca aí os fantasmas por criaturas extradimensionais, tira o cachorro falante e coloca uma menina com superpoderes psíquicos. Pronto, a Bahia Cristal virou Hawkins. Direto do mundo invertido pro seu YouTube, bem-vindo ao Arquivo Hawkins. Aqui, cada detalhe importa e tudo tem uma explicação. Oi, eu sou a Lola, bem-vindos ao segundo episódio de Arquivo Hawkins. Se você é novo por aqui, esse quadro ele é exclusivo só pra gente conversar aqui, sobre Stranger Things. Tem episódio semanal, toda quinta às 6 da tarde. Hoje atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. E se você gosta de literatura, cinema, música, você já pode se aventurar também nos outros vídeos do canal. E eu sei que eu tinha prometido os vídeos de resumão das temporadas aqui, mas como essa semana eu fiquei sem voz, e a minha voz voltou só hoje, por isso que esse episódio tá saindo atrasado, eu resolvi escolher um assunto mais curto e um pouco mais rápido pra falar aqui hoje, mas que eu digo com clareza que vai ser um dos meus favoritos. Então, bora lá. Me conta uma coisa. Você já imaginou a gangue do Scooby-Doo chegando em Hawkins com a máquina de mistério pra investigar o mundo invertido? Pois é, isso parece uma coisa meio maluca, né? Mas e se eu te disser que esse crossover que ninguém tava esperando salvaria vidas? A minha, pelo menos. Mas calma que eu tenho explicações muito plausíveis pra esse surto, tá? Começa pensando aqui comigo que os irmãos Duffer, eles cresceram nos anos 80. E quem cresceu nos anos 80 assistiu o quê? Exatamente, Scooby-Doo. Scooby-Doo é um desenho animado que surgiu ali em 69, com uma série original, que é a Scooby-Doo Cadê Você?, que falava sobre um cachorro medroso. A fórmula era muito simples e viciante, que é um grupo de adolescentes viajando numa van chamada Máquina de Mistério, desvendando casos sobrenaturais que quase sempre tinham uma explicação lógica no final. É claro que Scooby-Doo virou um fenômeno, só que assim, ao longo das décadas, o universo de Scooby-Doo evoluiu muito. Então, desde versões ali mais cômicas ou mais sombrias, até musicais e crossovers. Pegou aqui, ó. Então, e se todo esse contexto, no fundo, for só mais, assim, uma referência e uma carta de amor mesmo dos irmãos Duffers pra Scooby-Doo? E, ó, Stranger Things tem muito mais em comum com Scooby-Doo do que parece. Vamos aos pontos. Número 1. Um grupo de jovens formado por amigos leais, com personalidades diferentes e, assim, que se juntam pra investigar umas coisas bizarras acontecendo que os adultos não acreditam, tá? Ou simplesmente ignoram. E aquela dinâmica, né, de nós contra o mundo. E só a gente tá realmente enxergando o que tá acontecendo ali. Segunda coisa, uma cidade pequena, cheia de segredos, né? A gente tem ali Hawkins e tem a Bahia Cristal, que carregam mistérios e segredos escondidos. Então, assim, ó, terceira coisa, a figura do cientista e do governo que esconde a verdade. Lá em Stranger Things, a gente tem o governo encobrindo ali os experimentos. Já em Scooby-Doo, a gente tem o governo aparecendo para atrapalhar as investigações e ainda impedir que a verdade venha à tona. Não é sempre que acontece, né? Mas a gente tem ali alguns episódios de algumas das séries de Scooby-Doo com isso acontecendo. Quarta coisa, as entidades de outras dimensões. No caso, a gente tem Demogorgon, Devorador de Mentes, o Vecna, que em Stranger Things eles são explicados no mundo real. E em Scooby-Doo a gente tem os monstros que no final se revelam ali seres humanos. Mas tem uma coisa, em Mistério S.A., das animações, a gente tem um vilão que é chamado de um mal antigo, que é uma criatura extradimensional que precisa de um portal para acessar o mundo real. Você tá pegando isso aqui? Como isso soa familiar? Quinta coisa, a base visual, estética ali, retrô, pop, meio dark. Stranger Things se passa nos anos 80 e tem toda a estética da época, né? Então, desde roupas até música, jogos, filmes, assim, inúmeras referências. Já em Scooby-Doo depende muito de qual versão a gente tá falando, mas a maioria carrega um traço ali meio retrofuturista, um visual meio vintage, uma coisa assim, um mistério cômico. E é claro que a gente sempre tem as homenagens ao cinema do terror clássico. Sem falar que as duas séries carregam ali uma trilha sonora marcante, efeitos visuais que misturam clássico e moderno. Então, assim, muita coisa que dá pra casar aqui. Sexta coisa, gente. Lá no começo de Stranger Things, na primeira temporada, que a gente tem o desaparecimento do Will, isso funciona como um clássico de Scooby-Doo, só que com mais camadas. Por quê? A gente tem a busca, né, pelo Will, cheia de pistas, investigações, descobertas, e aí o grupinho ali de amigos tentando desvendar esses mistérios. E aí a verdade por trás disso é um sumiço sobrenatural, que entra muito na vibe o quê? De Mistério S.A. E agora, sétima coisa, vocês não estão preparados para isso, tá? Eu diria que essa é a mais importante. A gente tem uma cena de Scooby-Doo Mistério S.A. igual a uma cena da quarta temporada de Stranger Things,
Meus amores, esse aqui, ó, 10/10 de referência. Inclusive, foi ela que me motivou a gravar esse vídeo, tá? A fazer toda essa ligação, que é uma cena muito marcante da quarta temporada. Eu vou mostrar pra vocês, mas assim, só pra contexto. É aquela cena onde o Steve pula pra achar um portal no lago, né, no Lover's Lake, e aí uma coisa puxa o Steve, e aí a Nancy, o Ed e a Robin pulam também pra ir atrás dele. Lembraram, né? O portão é embaixo. Hã? Olhem só! Gente, será que o quarto portão é lá embaixo? Só tem um jeito de descobrir. Vamos, turma! Esquisito. Somebody's got to go down there and check this thing out. Unless one of you three can top being a Hawkins High swim co-captain and a certified lifeguard for 3 years, then it's got to be me. No complaints, all right? Hey, I'm not complaining. Vocês viram só a semelhança das cenas, né? E só a título de curiosidade, essa cena em Scooby-Doo acontece no final da segunda temporada de Mistério S.A., que foi ao ar no primeiro semestre de 2013, tá bom? Então tá bom. E digo mais, tá? Vocês viram aqui na semana passada, no vídeo que teve react, que eu mencionei, quando eu tava o trailer, não, o teaser, a primeira coisa que eu vi quando apareceu o Steve foi o quê? A máquina de mistério, gente. Pra mim, ele não tava na van da rádio. Ele tava dentro da máquina de mistério. Foi a primeira associação que o meu cérebro foi capaz de fazer naquele momento. Talvez eu seja muito fã de Scooby-Doo. Talvez. Pausa pra beber água, gente, porque minha voz ainda não voltou 100%. Gente, eu preciso acostumar a olhar pra lente e não pra minha cara na câmera. Mas eu não consigo. Não consigo. Meu jeitinho. Então, assim, né, galera? Talvez os Duffer tenham sido muito mais influenciados do que a gente imagina. Talvez eles gostem muito de Scooby-Doo. Porque, afinal, o Scooby-Doo, né? Ele é o que é porque ele entrega muito. Então, é um desenho, uma animação, ó, maravilhosa. E, sim, eu confesso pra vocês, eu amo Scooby-Doo. Assim, em todas as versões. Algumas nem tanto, mas outras mais. Tem até um vídeo aqui no canal que eu postei minha coleção de DVDs e eu mostrei todos os meus DVDs de Scooby-Doo. Eu amo, é uma das minhas animações favoritas. Acho que só perde pra Rei Leão, que aí, assim, ninguém bate. E eu tenho certeza que a Velma e o Dustin seriam ótimos amigos. Ótimos, assim. Pensa eles resolvendo todos os mistérios, porque são os mais inteligentes ali. E com certeza o Fred e o Steve, eles iam ficar ali numa disputa de ego, né? Porque a gente ama os dois, mas os dois têm aquele negócio, né? E aí, quem ia ser o líder? Na hora de separar pra procurar pistas. Pô, galera, Netflix, Warner, aproveita aí, né, que vocês já tem um bem bolado. A Netinha vai fazer uma animação de Stranger Things, e aí, não rola um crossover? Só jogando aqui, nunca te pedi nada mesmo? Vai que... E por hoje é isso, não esquece de se inscrever no canal, tá? Curtir esse vídeo, mandar ele pra aquele seu amigo que também ia amar o crossover de Stranger Things e Scooby-Doo, porque quem não ia amar, gente? Quem não gosta de Scooby-Doo? Deixa aqui nos comentários pra mim qual o próximo vídeo você quer ver por aqui, porque assim, eu falei que eu vou postar um recap de todas as temporadas, vamos ter isso, mas eu também quero falar sobre mais referências de coisas que eu amo que já apareceram em Stranger Things. De repente pode ser um vídeo só sobre referências. Ou então a gente pode falar sobre música em Stranger Things, porque também é um assunto que eu quero trazer aqui pro canal. Afinal, eu acertei a música que ia tocar pro Ed na quarta temporada, né? E a gente também precisa de mais um vídeo só sobre teorias, e esse vídeo vai ter convidado aqui junto comigo, porque eu quero falar mais sobre teorias que me vieram na cabeça depois do React. Porque no React veio aquele negócio assim, ó, tô assistindo, fui lembrando, fui pensando, mas depois teve análise, né, ali por trás de tudo. Então, escolhe o que você quer ver aqui no próximo episódio. E eu te vejo quinta que vem com mais Arquivo Hawkins aqui no canal às 18 horas, tá? Beijo.